Leitura Bíblica Anual em ordem cronológica de número 72 de 14 de abril. Em continuação, vamos ler no livro de Ruth, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 23. Lembrando que ainda estamos de Canaã até o reinado de Saul. A história de Ruth. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: "Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir." "Vá, minha filha," respondeu-lhe Noemi. Então, ela foi e começou a recolher espigas, atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. "O Senhor esteja com vocês." Eles responderam: "O Senhor te abençoe." Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: "A quem pertence aquela moça?" O capataz respondeu: "É uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes. Após os ceifeiros, ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo." Disse então Boaz a Ruth: "Ouça bem, minha filha. Não vá colher noutra lavoura, nem se afaste onde os homens estão ceifando. E vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram." Ela inclinou-se e, prostrada, rosto em terra, exclamou: "Por que achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo? Uma estrangeira?" Boaz respondeu: "Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob recompensa, sob cujas asas você veio buscar refúgio." E disse ela: "Continue eu a ser bem acolhida, meu senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas." Na hora da refeição, Boaz lhe disse: "Venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre." Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens a seus servos: "Mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair, para que ela as recolha e não a impeçam." E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada, carregou-a para o povoado, e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido. Quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição, a sogra lhe perguntou: "Onde você colheu hoje? Onde trabalhou?"
Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. E Ruth, a moabita, continuou: pois ele mesmo me disse também: fique com os meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. Então, Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura, poderiam até molestá-la. Assim, Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com a sua sogra. Ruth capítulo 3, do versículo 1 até o 18, vai nos falar sobre descansando. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite, ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se e vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se, ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva, Ruth. Disse ela: estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui. De manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu, Boaz, a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. Boaz pensou: ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira. Por isso disse: traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou, e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha?
Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito e acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Ruth capítulo 4, do versículo 1 até o 12, vai falar sobre resgatada. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: meu amigo, venha cá, sente-se aqui. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto, na presença dos líderes do povo, e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me, para que eu o saiba, pois ninguém tem esse dinheiro a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. E diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência da propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim, oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquira a você mesmo, tirou a sandália, então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a Moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio de sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efratá e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Ruth capítulo 4, do versículo 13 ao 17, vai falar: casa-se com Boaz e o nascimento de Obed, que vai pertencer à 34ª geração. Então, casa-se com Boaz e o nascimento de Obed. Ruth capítulo 4, versículo 13. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o nome
seja que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama, e que lhe é melhor do que 7 filhos. Essa sua nora, ela te ama tanto que ela é melhor para você do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi. Olha só, Noemi, Ruth casou com Boaz, gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Olha só agora, continuação. Juízes 4, do versículo 4 até o versículo 23, vai falar sobre 4º e 5º juiz, Débora e Baraque, gestão 40 anos. 4º e 5º juiz, Débora e Baraque. Juízes 4, do versículo 4 até o 23, diz assim: Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam, para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali. Ele disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sisera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: Está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sisera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naphtali. 10.000 homens o seguiram. A Débora também foi com ele. Ora, o queneu Eber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zanim, perto de Quedes. Quando disseram a Sisera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o monte Tabor, Sisera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Arosete a Goim ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: Vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sisera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sisera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Sisera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e exército até Arosete a Goim. Todo o exército de Sisera caiu ao fio da espada. Não sobrou um só homem. Sisera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Eber. Jael saiu ao encontro de Sisera e o convidou: Venha, entre na minha tenda.
Meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Sisera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Éber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão. E ele morreu. Baraque passou à procura de Sisera e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Sisera, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Para finalizar, Juízes capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 31. O cântico de Débora. Juízes 5. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico. Consagrem-se para a guerra os chefes de Israel. Voluntariamente o povo se apresenta. Louvem o Senhor. Ouçam, ó reis, governantes, escutem. Cantarei ao Senhor, cantarei. Comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste, desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água, os montes tremeram perante o Senhor, o Deus do Sinai, perante o Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas. Os que viajavam seguiam caminhos tortuosos, já tinham desistido, os camponeses de Israel já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas e não se via um só escudo ou lança. Entre 40.000 de Israel, meu coração está. Com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo, louvem o Senhor. Vocês que cavalgam em brancos jumentos, que se assentam em ricos tapetes, que caminham pela estrada, considerem mais alto que a voz dos que distribuem água junto aos bebedouros. Recitem-se os justos feitos do Senhor, os justos feitos em favor dos camponeses de Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. Desperte, Débora, desperte, 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 e rompa em cânticos, levante-se, Baraque, leve presos os seus prisioneiros, ó filho de Abinoão. Então desceram os restantes e foram aos nobres. O povo do Senhor veio a mim contra os poderosos, alguns vieram de Efraim, das raízes de Amaleque. Benjamim estava com o povo que seguiu você. De Maquir desceram comandantes. De Zebulon, os que levam a vara de oficial. Os líderes de Issacar estavam com Débora. Sim, Issacar também estava com Baraque, apressando-se após ele até o vale. Nas divisões de Ruben, houve muita inquietação. Por que vocês permaneceram entre as fogueiras? A ouvir o balido dos rebanhos? Nas divisões de Ruben, houve muita indecisão. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão. Edã, por que se deteve junto aos navios? Azer permaneceu no litoral e em suas enseadas ficou. O povo de Zebulon arriscou a vida com
como fez Naphtali, nas altas regiões do campo. Vieram reis e lutaram, os reis de Canaã lutaram. Os reis lutaram em Taanaque, junto às águas de Megido, mas não levaram prata alguma, despojo algum. Desde o céu lutaram as estrelas, desde as suas órbitas. Lutaram contra Cisera. O rio Quizon os levou, o antigo rio, o rio Quizon. Avante, minha alma, seja forte. Os cascos dos cavalos faziam tremer o chão, galopavam os seus poderosos cavalos. Amaldiçoe Meroz, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoe o seu povo, pois não vieram ajudar o Senhor contra os poderosos. Que Jael seja a mais bendita das mulheres, Jael, mulher de Éber. O queneu, seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Ele pediu água e ela lhe deu leite. Numa tigela digna de príncipe, trouxe-lhe coalhada. Ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda. E com a mão direita, o martelo do trabalhador, golpeou Cisera, esmigalhou sua cabeça, esmagou e transpassou suas têmporas. Aos seus pés ele se encurvou, caiu e ali ficou prostrado. Aos seus pés ele se curvou e caiu. Onde caiu, ali ficou morto. Pela janela olhava a mãe de Cisera. Atrás da grade, ela exclamava: por que o seu carro se demora tanto? Por que custa a chegar? O ruído de seus carros, as mais sábias de suas damas respondiam. E ela continuava falando consigo mesma: estarão achando e repartindo os despojos? Uma ou duas moças para cada homem, roupas coloridas como despojo para Cisera. Roupas coloridas e bordadas, tecidos bordados. Para o meu pescoço, tudo isso como despojo. Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor. Mas os que te amam seja como o sol, quando se levanta na sua força. Amém.